Nós vamos estudar no nosso Pinga Fogo, Revista Espírita, anota aí, 1864, tá? Edição de janeiro. Edição de janeiro. 1864, edição de janeiro. Nós vamos estudar aqui a mediunidade curadora. Algo muito especial aqui para a gente poder entender. Eu vou ler uma mensagem de ninguém mais, ninguém menos do que de um dos maiores magnetizadores da história, Franz Anton Mesmer. Pois é. Quem não conhece a história do Mesmer, talvez não entenda o nosso entusiasmo. Se você for estudar um pouquinho a história do Mesmer, você vai entender. O Mesmer, ele foi um dos maiores magnetizadores da história. Né? Se hoje a gente tem o passe, né, que nasceu do mesmerismo, nós devemos muito ao trabalho desse homem, né, que foi muito perseguido na sua época, foi muito polêmico. Mesmer curava tocando. Ele tinha um magnetismo tão grande, pra vocês terem ideia, que ele fizeram várias experiências com Mesmer, né? Você pegava um fio de algodão, jogava numa árvore, o paciente chegava do outro lado, pegava no algodão, e ele tocava no algodão, a pessoa se curava. Na época, né, lá do reinado, em que nós tínhamos os imperadores franceses, Mesmer, na corte, despertou muita inveja dos médicos da época que o perseguiram, mas ele não deixou de trabalhar. Desencarnado, continuou atuando ativamente no mundo espiritual. Vocês já ouviram falar na pomada do vovô Pedro? Quem já ouviu? A pomada do vovô Pedro é uma benção, um tesouro gigante. Quem usa, a gente assim reza, né, para ter a pomada do vovô Pedro. Agora está complicado por causa da questão da pandemia, mas a pomada, gente, que é uma pomada psicografada, é uma fórmula que foi psicografada na colônia Santa Isabel, em Betim, né, na Grande Minas Gerais, que vai para o planeta Terra todo. É uma pomada que ajudou a trabalhar na cura da hanseníase, não é na cura, pelo menos no alívio, né, dos sintomas da hanseníase, da lepra, e hoje é utilizado para várias coisas. Chico Xavier amava a pomada do vovô Pedro. Tem cada história da pomada do vovô Pedro, né? Maravilhosa. Pois é, quem trouxe a mensagem, a fórmula da pomada do vovô Pedro foi o Mesmer. O seu João Nunes Maia psicografou, o médium João Nunes Maia psicografou essa mensagem ali no finalzinho dos anos 70, falha a minha memória, e aí nós tivemos esse tesouro aí da pomada do vovô Pedro, né? E tem a fabricação da pomada, e é uma benção, né? Para ferida, para tudo, para questões de pele. Tem gente que põe pomada, inclusive, no café. Olha, tem cada história que eu já escutei com a questão da pomada, vocês não fazem nem ideia. Cada história impressionante. Enfim, mas foi o Mesmer, que eu quero dizer que foi o Mesmer. Então nós vamos ler a mensagem do Mesmer agora na Revista Espírita. Presta atenção para a gente poder falar sobre esse assunto. Essa mensagem, como eu disse, ela veio para nós, né, em 1864, na Revista Espírita. Olha que lindo, né? Mesmer se dirigindo a Kardec. Caro mestre, aproveitamos as longas horas de inverno para nos entregarmos com ardor ao desenvolvimento de nossas faculdades mediúnicas. De alguns meses para cá, nossos trabalhos têm por objeto o estudo dos fluidos. Esse estudo desenvolveu em nós a mediunidade curadora, de forma que agora aplicamos com sucesso. Há alguns dias, uma simples emissão fluídica de 5 minutos com a minha mão bastou para tirar uma nevralgia violenta. Muito bonito, né? Muito bonito. Ao mesmo tempo, há 20 anos, a senhora P estava com uma hiperestesia aguda ou exagerada sensibilidade da pele, moléstia que há 15 anos a retinha no seu quarto. Ela mora numa pequena cidade vizinha e, tendo ouvido falar do nosso grupo espírita, veio buscar alívio junto de nós. Ao cabo de 35 dias, ela voltou para casa completamente curada. Esse é o mesmo espírito contando a história que foi feita no grupo espírita, que começou a se especializar em tratamentos espirituais. Durante esse tempo, ela recebeu diariamente 1/4 de hora de emissão fluídica, com o concurso de nossos bons guias. Ao mesmo tempo, estendíamos os nossos cuidados a um epilético, afetado por esse mal há 27 anos. As crises se repetiam quase todas as noites, durante as quais sua mãe passava longas horas à cabeceira. 35 dias bastaram para essa cura importante. E como ficou feliz aquela mãe, levando seu filho radicalmente curado. Nós nos revezamos de 8 em 8 horas, 8 dias. Para a emissão do fluido, ora colocávamos a mão no vazio do estômago do doente, ora sobre a nuca, na raiz do pescoço. Cada dia o doente podia constatar alguma melhora. Nós mesmos, após a evocação e durante o recolhimento, sentimos o fluido exterior nos invadir, passando em nós
escaparmos dos dedos estirados e do braço distendido para o corpo do paciente que tratávamos. Enfim, vai se contando detalhes de como que as curas começaram a acontecer. Eu vou pular um pedaço do texto, porque o texto é grande, né? Depois vocês leem, vocês estudam, mas é lindo demais, né? Então, olha só que coisa mais linda. Não aceitamos como recompensa como podeis imaginar, e ela deve ser o suficiente. Nenhuma questão financeira, senão a satisfação de ter feito o nosso dever e ter obedecido ao impulso desses bons espíritos. O verdadeiro amor ao próximo traz consigo uma alegria sem mescla e deixa em nós algo luminoso que encanta e eleva a alma. Assim procuramos tanto nos permitir em nossas imperfeições, compenetrarmos-nos dos deveres do verdadeiro espírita, que não devem ser senão a aplicação dos preceitos evangélicos. Então ele está dizendo o seguinte, gente, o dá de graça o que de graça recebestes, né? Então é um processo de doação de fluido, de doação de amor. Então ele está colocando que a pessoa que ama, que doa, ela não cobra. Um tratamento espiritual, um processo de fluidoterapia verdadeira, esse tipo de coisa não se cobra. Porque você dá, porque primeiro vem do alto, né? E mesmo aqueles que têm a tendência magnética, nós vamos ver agora, eles dependem muito, o magnetizador da conexão com o mundo espiritual superior, que é uma coisa muito linda, né? E depende muito da vontade do médium de fazer o bem, de ajudar, para poder realmente esse fluido se potencializar. A vontade tanto desenvolve o fluido animal quanto o espiritual, porque, como todos sabeis agora, há vários gêneros de magnetismo, em cujo número estão o magnetismo animal e o espiritual, e conforme a ocorrência, pode pedir apoio ao primeiro. Um outro gênero de magnetismo muito mais poderoso ainda é a prece. Presta atenção. Olha que fala, hein? Um outro tipo muito mais poderoso de magnetismo é a prece, que uma alma pura e desinteressada dirige a Deus. Olha o Mesmer falando, hein? Uma alma pura e desinteressada, quando ora, verdadeiramente tem um poder gigantesco. Olha essas benzedeiras assim. Olha sua avó, sua mãe, aquela pessoa que te ama muito, alguém que ama muito, que às vezes vai fazer uma oração para você, sabe? Te ama tanto, com tanto carinho, o valor de uma oração feita com afeto. Ainda mais se for uma alma equilibrada, orando. Não a alma em desespero, né? Mas em especial, ainda mais uma alma equilibrada, aquela que tem fé. Que beleza, gente. Que beleza, hein? A vontade muitas vezes foi mal compreendida, né? Que faz uma diferença fantástica. A vontade muitas vezes foi mal compreendida. Em geral, o que magnetiza não pensa senão em desdobrar a sua força fluídica, em derramar seu próprio fluido sobre o paciente, submetido aos seus cuidados, sem se preocupar se há ou não a providência interessada. Também é por isso que o magnetismo empregado pelos médios curadores é tão potente e produz curas qualificadas de miraculosas. É a presença da fé em Deus que faz com que uma potencialize a outra. Enquanto o magnetizador ordinário se esgota por vezes em vão a fazer passes, o médium curador infiltra um fluido regenerador pela simples imposição das mãos, graças ao concurso dos bons espíritos. No entanto, esse concurso só é concedido à fé sincera e à pureza de intenção. Mesmer, médio, Sr. Alberto. Profundo demais, gente. E aí, assim, na sequência tem uma mensagem do apóstolo Paulo. Brincadeira, né? Olha aqui. Uma palavra sobre os médiuns curadores, dos quais acabais de falar. Eles estão todos nas mais louváveis disposições, têm fé que transporta montanhas, o desinteresse que purifica os atos da vida e a humildade que os santifica. Que eles perseverem na obra de beneficência que empreenderam, que se lembrem bem que aquele que pratica as leis sagradas que o Espiritismo ensina, aproxima-se constantemente do Criador, que ao empregar em sua faculdade a prece, que a vontade mais forte seja sempre o seu guia, seu ponto de apoio. Em toda a sua existência, o Cristo vos deu a mais irrefutável prova da mais firme vontade, que era a vontade do bem e não do orgulho, quando por vezes ele dizia, eu quero, e essa palavra estava cheia de unção. Seus apóstolos que o cercavam sentiam-se e abriam seus corações a essa palavra santa. A doçura constante do Cristo, sua submissão à vontade do Pai, sua perfeita abnegação são os mais belos modelos de vontade que se pode propor como exemplo. Paulo, o apóstolo, médium Sr. Alberto. Ai, ai, meus amigos. Ai, vamos entender isso aqui, né? Vamos conversar. E aí eu vou abrir espaço para as perguntas, né? Que esse é um tema importante.
Gente, vamos por partes, né? O que é um tratamento espiritual? O que é uma fluidoterapia? Ele fala muito de fluidoterapia aqui. Pensa o seguinte, o cientista materialista, ele só acredita naquilo que os olhos físicos veem, ou que de alguma forma a percepção física capta. Por exemplo, a bactéria, o vírus, nosso olhar físico não vê, mas a microscopia eletrônica capta, mas é algo que a matéria criou. Entretanto, a gente ignora que existe uma linguagem energética que nos rodeia, que faz com que tudo que aconteça no nosso corpo tenha um nascimento na questão perispiritual, espiritual. Nosso corpo é um reflexo, nosso corpo é espelho. Nosso corpo ele não dá origem, ele reflete. Ele reflete o que a alma precisa trabalhar. Ele reflete as necessidades do espírito. Imagina, esse corpo é como uma casa. Esse corpo que eu estou usando ele agora nessa existência é minha moradia momentânea. A minha alma, o meu ser espiritual, né, que está num processo evolutivo, trouxe determinadas necessidades e características que no momento que foi constituída a estrutura da minha encarnação, foi escolhido o tipo de corpo que eu iria ter, as predisposições a doenças ou não, ou outras questões ou facilidades ou não que eu teria, de acordo com as minhas necessidades. É assim que funciona com você, mesma coisa. Né? Então, o que acontece? A fluidoterapia trabalha nesse campo energético, porque a gente está vibrando, gente, o tempo todo. Nós temos mais que o corpo físico, nós temos os corpos, que são chamados de corpos sutis, são vários corpos sutis. Né? E esses corpos têm vibrações características. Né? Quando a gente lesa um corpo sutil, ele demora a se recuperar. Né? Então, a gente muitas vezes está fazendo lesando esses corpos pela nossa conduta, pela nossa forma de viver. Então, o que acontece? A fluidoterapia, que pode ser feita através da oração, dos passes magnéticos, através do jorei, né? Mesmo através do reiki, as pessoas vão mudando os nomes, porque depende muito de onde você aprendeu. Aí, normalmente, a pessoa aprende numa escola, ela se fideliza àquela escola, mas é tudo a mesma coisa, te garanto, mesma coisa, muda nada. Porque tudo vem do mesmo princípio que é Deus, então é a mesma coisa, né? O fluido cósmico universal, a mônada celeste, a energia que vem do planeta, tudo igual. Aí não tem problema. Você pode usar o nome que você quiser, que você se sente mais confortável, mas a energia é a mesma. Essa energia que vem de Deus e que permeia o universo perfeito, ela pode ser canalizada para alguém. E daí você tem, como eu disse, o reiki, você tem o jorei, né? Aí você tem a figura do passe, e você tem muitas vezes outras formas de poder fazer isso. Só que a maioria das pessoas, quando potencializa a utilização dessa energia, ignora algumas regras básicas. Por exemplo, o Mesmer, quando estava na Terra, ele foi um magnetizador, assim como muitos outros que estiveram ao redor dele. Então, o magnetizador é alguém que tem uma facilidade de doar fluido vital e muitas vezes de aliviar dores e curar pela imposição das mãos ou pelo toque. Entendeu? Tem pessoas que têm uma capacidade de magnetização maravilhosa. Maravilhosa. Ela toca, você sente leveza. Né? Ela ora, você sente leveza. Só que o Mesmer, encarnado ainda, ele não tinha um conhecimento espiritual. Só que ele desenvolveu uma obra maravilhosa. Para vocês terem ideia, Allan Kardec, antes de conhecer o Espiritismo, ele seguia Mesmer, ou seja, a doutrina de Mesmer já tinha desencarnado, mas o Kardec trabalhava nessa sociedade de estudos de magnetismo, que era algo muito sério na oportunidade, né? Era conhecido como mesmerismo. E o tempo passou. E aí nós fomos aprendendo que o mundo espiritual, ele interage conosco. Então, se você tem uma pessoa que faz um trabalho de magnetização, mas essa pessoa ela se conecta com espíritos superiores e essa pessoa tem um coração verdadeiro, puro, generoso, é alguém que está se apagando, né, para que a verdade de Deus apareça, a energia compartilhada para o paciente é espetacular. Você entendeu? E é daí que vem os relatos de várias curas que a gente vê em muitas igrejas, em muitas casas espíritas, em muitos templos, que muitas vezes a própria ciência fala não é possível, né? Obviamente, o médico cético ou a cientista cético, que se quer se dar o trabalho de estudar esse processo porque ele acha que é besteira, porque ele não está vendo, ele ignora que Deus tem várias linguagens para se comunicar com o mundo. Não é? Então, existe a linguagem da energia e a linguagem da matéria. Então, é importante o respeito de ambas. Quando, por exemplo, a gente ouve falar assim, Deus ajuda o homem pelo próprio homem. Então, o fato de você poder ter alívios energéticos com passe, né, com reiki, ou com um trabalho mais específico que alguém possa realizar, nunca, jamais, em hipótese nenhuma, substitui o tratamento médico tradicional. Entenda isso de uma vez por todas. As pessoas confundem ter fé com fechar os olhos para o que Deus envia. Eu vou dar o melhor exemplo de todos. Não teve na história recente, mas nem de longe no planeta Terra um médium como Chico Xavier.
Não se tem notícia, registro. Se vocês conhecem algum, podem me falar. Eu não conheço. E veja, o Chico sendo quem era, o Chico vendo os espíritos como via. O Chico, que era médium curador, pouco se fala disso. Ele era médium curador. O Chico tinha um magnetismo espetacular. Quem conviveu com o Chico fala muito sobre isso, né? Tem inúmeras curas atribuídas à presença do Chico Xavier. Né? O Chico, que era médium receitista, psicografou durante décadas as mensagens do Dr. Bezerra de Menezes recomendando a homeopatia. Veja, esse Chico. Olha a grandeza do Chico, tá? Olha a grandeza do Chico. Para vocês terem ideia. Aí, o que acontece no meio desse processo todo? Mesmo ele nunca deixou de ir no médico. Nunca falhou de tomar os medicamentos. Até o final da vida física, seguiu o roteiro da medicina da Terra. Porque uma coisa não exclui a outra. A gente não pode excluir a outra. Triste a medicina da Terra excluir essa parte espiritual. Mas você que acredita na parte espiritual, não cometa o mesmo erro de querer excluir a medicina da Terra. Porque uma apoia a outra. Então, a primeira coisa aqui do Pinga Fogo de hoje, que a gente tem que quebrar esse mito, é de que você tem que escolher entre uma e outra. Não, não tem que escolher. São as duas. Eu vou te dar um exemplo. Eu trabalho com tratamento espiritual há décadas. Né? A gente interrompeu momentaneamente por causa da questão da pandemia. Tanto que esse texto aqui, para mim, é muito, muito importante, né? Muito familiar. Está bem dentro da nossa linha de trabalho. E eu já vi, eu já contei isso para vocês aqui, sem nenhum tipo de ressalva. Eu vi coisas absurdas, que se alguém me contasse, falasse, foi milagre, né? E não é milagre. São leis naturais. São leis naturais. Leis naturais. De todas as ordens. Eu podia ficar aqui durante muitos minutos contando casos e casos. Pessoas que não engravidavam e passaram a engravidar. Ixi, tem muito caso. Gente que tinha gastado dinheiro demais, sabe? Fazendo tratamentos de fertilização, depois de tratamento espiritual, engravida miraculosamente, né? Sendo que o médico não soube explicar. Nossa, caso de câncer, então, que teve pólipo retirado. Eu conheço o caso de uma senhora amiga nossa, amadíssima, nossa amada Valéria, que ia ficar completamente sem voz. Né? Ela fez os exames pré-operatórios com uma semana de antecedência, tudo tomado, depois de um tratamento espiritual, ela se interna em Belo Horizonte, no hospital, no Maripena, e o médico manda ela voltar para casa porque tinha sumido e ninguém sabia explicar de onde. Mas tem muitos casos. Conheço o caso de um companheiro nosso, né? Não vou falar o nome dele, mas posso falar a cidade, Betim. Né? Não autorizou, enfim. Mas ele tinha 55 pólipos gravíssimos, né? Num processo quase metástico. No processo de tratamento espiritual, regrediu. Dele, que era considerado já morto, está aí quase 20 anos depois. Então, assim, Jerônimo Mendonça, quem conhece a história do Jerônimo, já contamos ela várias vezes para vocês. Jerônimo, que foi ver, quando ele foi ver Chico Xavier na década de 60, eles eram muito amigos. O Jerônimo estava mal, já estava para desencarnar. O médico deu para ele poucos dias de vida. Estava com hemorragias, né? Ele já andava em cima da maca, tinha artrite reumatoide no estado gravíssimo, problema grave de angina. E Jerônimo recebeu o passe de Chico, sob a influência de Emmanuel. Foi quando aliviou completamente o processo. Ele que ia viver dias, viveu mais 25 anos. Então, assim, gente, é inquestionável para qualquer pessoa séria, estudiosa, que a fluidoterapia funciona quando existe um porquê em um meio propício. Por isso que eu falo, aqui é um estudo complexo, presta atenção, presta atenção. Não basta eu, Ricardo, querer que algo funcione para funcionar em mim. É isso que vocês às vezes não entendem. Eu vejo que às vezes o povo não entende. Por quê? Vamos lá. Eu tenho fé. Mas muitas vezes eu preciso da doença que eu tô com ela. Só que eu não sei disso ainda. Eu sou imaturo, eu não sei. Eu vou buscar o alívio, que é o meu papel. O meu papel é buscar todo o alívio físico, espiritual. Eu rezo, vou no médico, busco remédio para cá e para lá. Senhor, me ajuda, Senhor, me alivia. O mundo espiritual conhece o meu plano kármico, conhece o meu passado, sabe por que eu tô assim, sabe a proposta de futuro. Eles analisam. Eles veem assim, Ricardo Melo, tá aqui. Ricardo Melo, ele tá com a dor ABC. Vamos ver qual que é o histórico. Não, o Ricardo tá com a dor ABC porque ele é egocêntrico para burro. O Ricardo é um cara muito difícil. E essa dor está fazendo com que ele seja mais humilde, porque ele está tendo que procurar ajuda, coisa que ele nunca fazia. Essa dor está fazendo ele se aproximar da família, coisa que ele nunca fez. Essa dor para ele é boa. Resumo dessa história toda. Eles não vão tirar a minha dor, mesmo que pudessem, porque eu preciso dela. Tá entendendo? Não é porque não pode, porque eu preciso dela, só que eu não sei, porque eu não entendo da lei divina. Aí eu saio do lugar e falo, esse trem não funciona porque eu rezo e minha dor não sumiu. Claro, você precisa dela.
Se eu fosse uma pessoa melhor, se eu tivesse me libertado espiritualmente, emocionalmente do que eu trouxe, do meu egoísmo, talvez eles olhassem assim, Ricardo Mello. Oh, Ricardo Mello, olha que interessante, não é era, ia ser passar, era egoísta, era egocêntrico, era distante da família, era arrogante, era blá, blá, blá. A dor fez com que ele melhorasse. Hoje é um homem de fé, persistente, tem méritos, tem ajudado pessoas mesmo com a dor dele. Tem muitas orações ao redor dele flutuando. Não sei se você sabe, as orações flutuam ao nosso redor. A energia boa que você manda para alguém. Resultado? Alívio imediato. Ou até cura. Ou então, indicação de um médico. E eu vou te falar, muitas vezes o auxílio que você recebe é indicar um médico na terra certa. Porque você sabe, tem um monte de médico que você vai e piora mais a situação do que tudo. Os erros médicos matam muito no planeta. Erro médico é uma das principais causas de morte no mundo. Muita gente não sabe disso, né? Erro médico. O diagnóstico é errado. Nas faculdades de medicina se trabalha muito com relação aos erros médicos, né? Erros em cirurgias. Então imagina, se você tem a graça de atrair um médico que realmente entende do teu problema, que vai te dar uma solução, isso pode ser uma intercessão do mundo espiritual te ajudando. Veja, eles não te curaram fisicamente, mas te deram o caminho. Por quê? Porque você precisa passar pelo caminho. Porque durante esse caminho, essa luta, alguma coisa está sendo purificada na alma. Entende? Então, gente, existem 1001 situações. Mas uma coisa é certa: quem tem fé encontra força, alívio, com certeza. Mesmo que a dor não vai ser retirada, encontra alívio. Quando a gente vê Jesus curando, porque Jesus foi o maior magnetizador da história, quando a gente vê Jesus curando, simplesmente por falar, a fala de Jesus, quero ser curado. Olha o poder de Jesus, quero ser curado. É porque aquelas pessoas já estavam prontas. Jesus não ia quebrar as leis divinas, nem ele podia quebrar as leis divinas. Ele falou, não vim destruir a lei. Ele disse. Então, quem é aquele que estava se sentindo curado? O cego que voltou a ver. Né? Lembra da história do cego Bartimeu? Senhor! Né? A história do Bartimeu. Que queres de mim, Bartimeu? Eu quero enxergar, Senhor. Ele queria que Bartimeu falasse. Ele queria que Bartimeu mostrasse que ele realmente queria melhorar. Você vê, Jesus cura 10 leprosos. Um só volta para agradecer. Um só estava pronto. Os outros voltaram a ter lepra. Você entende que nós precisamos trabalhar em harmonia com a espiritualidade e a ciência, uma em harmonia com a outra? É isso que está acontecendo agora, gente. A medicina do futuro, a psicologia do futuro, vai trabalhar os dois. Na verdade, isso já começou, né? Você já tem embriões de muitos médicos, profissionais da área da saúde, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, não é, psicólogos, terapeutas, profissionais da área da saúde física e mental. Já começando a fazer essa conexão que a gente está trazendo aqui. Né? Trabalhando, inclusive, a parte mediúnica. Você vê, tem hospitais espíritas. Em Belo Horizonte, a gente tem o famosíssimo Hospital Espírita André Luiz, em que os pacientes recebem o tratamento alopata, mas recebem passe. É um hospital como outro qualquer. E você tem vários outros hospitais assim no Brasil. Na Europa, tem hospitais que aplicam tratamento de reiki nos pacientes. Então, já existe um movimento dessa integração, entendeu? Então, vamos lá. Por que eu estou te contando isso tudo? Várias vertentes aqui. Primeira coisa, se você é o paciente, vamos falar dos dois lados, tá? Do lado do médium, ou de você que quer atuar doando, e vamos falar do paciente, que com certeza a maioria aqui de nós. Nós, pacientes, temos que nos ater que existe uma programação espiritual. Gente, ninguém entenda isso, pelo amor de Deus, de uma vez por todas. Ninguém nasceu para sofrer. Ninguém está aqui para sofrer. O sofrimento está batendo na porta, você pode ter certeza absoluta disso. Porque outras alternativas falharam antes. Você não lembra, mas falhou. Deus não ia ser sacana com você. Bora falar o português, claro. Não ia. Então, quando o sofrimento bateu na nossa porta, é como aquela prova difícil, sabe? Aquele professor chato, que você não quer conviver, mas precisa. Porque o professor bonzinho veio antes e você não prestou atenção. Você estava conversando em sala de aula, entendeu? Você estava no celular, o professor bonzinho, tudo bem, foi embora, foi dar aula para quem presta atenção nele. Aí chega aquele professor bruto, ignorante.
Não gosta, mas infelizmente às vezes é o que alguns alunos necessitam, né? Mas dá conta do recado. Em muitos casos, infelizmente, é o que é preciso. Então a dor muitas vezes é esse professor. Então não brigue com a sua dor. Procure compreender o que ela está te falando sobre você. E em paralelo, vá fazendo os dois trabalhos, espiritual e físico. Espiritual e físico. Entende? Com fé. Faça sua reforma íntima, se liberte das mágoas, isso é muito importante. Saia da posição de vítima e comece a enxergar maior. É o que eu te falo. Saia do andar térreo da tua vida e vá para o 15º andar da consciência. Você entendeu? Porque isso é fundamental, porque lá em cima se enxerga melhor. A gente enxerga melhor. Gente, nada é por acaso. Nada é por acaso. Quanto mais você trabalha a tua reforma íntima, mais você se predispõe a receber a luz divina que está disponível para você. E aí, você pode receber uma visita espiritual de noite, você não sabe. Você vê André Luiz no livro Nosso Lar, ele vai fazer uma visita espiritual na casa da Zélia, ex-esposa, e chama a Narcisa. Narcisa praticamente cura o segundo marido da Zélia, que estava quase desencarnando. Uma intercessão de uma prece de André Luiz. O médico sai da casa da Zélia dizendo, olha, ele vai morrer, ele não vai resistir. E no meio da noite vem a espiritualidade e resolve o processo. Ninguém entendeu. Então não é difícil para o mundo espiritual aliviar a tua dor. Não é difícil. A questão é, nós temos mérito? Aí o buraco é mais embaixo, como diz o ditado. É complicado. Eu tenho merecimento? Aí é outra história. Vai ser bom para mim isso acontecer? Entendeu? Então, ajude Deus a te ajudar. Ajude Deus a te ajudar. A aceitação é uma bênção, gente. Tem gente que só... Ó, veja, Chico iluminado. Chico tinha dor na coluna. Chico tinha artrite. Chico tinha problema no coração. Chico era praticamente cego dos 2 olhos. Chico tinha um punhado de doença, mas era um bom humor absurdo. Ria das próprias dores. Mas sofreu fisicamente. Mas ele não se diminuiu as suas enfermidades, entendeu? Porque isso passa rápido. Aqueles que, lógico, aqui parece demora demais pra gente, mas no mundo espiritual passa rápido. E na hora que passar, você vai ficar feliz da vida. Quando você chega no mundo espiritual, você fala, meu Deus, me libertei. Não é porque o corpo é como um carvão depurador. Agora vamos lá. Você, só essa aí eu abro pra gente conversar, para responder pergunta. Já você que é médium, que é a fala do Mesmer, lembre-se, a mediunidade curadora ela é potencializada pela pureza do teu coração, pelo desinteresse, sem querer crescer, sem achar que é você que cura ou que alivia, que você não faz nada, quem faz é Deus. Entendeu? A sua força de vontade de estar ali trabalhando com a espiritualidade, se colocar à disposição da espiritualidade e deixar que a espiritualidade atue. Não esperar retorno, nem recompensa, nem agradecimento de ninguém, porque muitas vezes ninguém vai te agradecer. E tá tudo bem, porque é isso mesmo, a gente não tem que fazer nada pensando no agradecimento dos outros. Porque aí você vai ganhar a simpatia dos espíritos superiores. Eles vão olhar, esse fedelho, essa fedelha aí na Terra, né? Esse sujeito, essa sujeita, realmente leva o negócio a sério. Esse aqui dá pra gente investir. Bora investir tempo nele ou nela. Né? Bora trabalhar em conjunto. É confiável. Então comece a observar. Quando as pessoas se perdem pelo egoísmo, por causa de dinheiro, questões sexuais e tantas outras coisas, obviamente isso não foi um planejamento do mundo espiritual. Isso foi a falência na Terra, de alguém que perdeu a vigilância, que pode ter começado certo e se perdeu. Então a vigilância é muito importante. Por isso, gente, não duvidem da fé em Deus e de tudo aquilo que a fé pode te trazer. Sabe, não deixe de orar, não deixe de acreditar nunca. Não deixe de se permitir, sabe, essa conexão sagrada com o Senhor. Gente, eu vejo quantos feedbacks que a gente tem recebido do tratamento à distância. Porque o fluido não tem barreiras, não é? Você não precisa estar fisicamente no lugar. Quantos feedbacks que a gente recebe? Quantas pessoas, vocês que estão no tratamento, quem aqui já teve algum alívio de alguma dor ou algum incômodo no tratamento? Quem aqui já entrou no tratamento à distância pelo menos uma vez e saiu muito melhor? Fala eu, fazendo favor, para você dar testemunho para os outros que ainda não assistiram o tratamento à distância. Fica à vontade, pode ser sincero. Quantas vezes? Eu falo eu várias vezes.
Quantas vezes a gente não está bem, não está legal, está com dor de cabeça, está com problema assim, tá, né? Casos graves, gente no hospital que assiste o tratamento, tem fé em Deus. Porque a fé, gente, não é em mim, eu não sou nada aqui não, entendeu? Não é na televisão, não é no evangelho, é Deus que faz, Deus. Nós somos todos integrantes do navio, lembra? A gente está no mesmo barco da evolução, nós estamos juntos, se esforçando para um ajudar o outro a gente melhorar, né? Estamos humanos, para a gente melhorar. Mas a pureza da energia sagrada de Deus, ela não. Ela é capaz de tudo. A misericórdia divina, ela é infinita. Ela é infinita. Não duvide disso. Profundo, meus amigos. Vamos lá, perguntas. Deixa eu abrir para vocês aqui, senão eu vou falar muito, né? Esse é um tema que eu acho fascinante. Gente, tanto no Instagram quanto no YouTube é 10h30, sempre. Entrem, fiquem 10h30 aqui a postos. Ó, que pergunta excelente. Ricardo, se a pessoa trabalha como terapeuta com reiki ou tarô e cobra, às vezes recebe intuição, tá certo cobrar? Claro que tá. Isso não é mediunidade. Vamos lá, vamos entender o seguinte. Reiki, tarô, isso é estudo. Isso não é mediunidade. É diferente de um processo mediúnico. É a confusão. Um profissional é um terapeuta como outro qualquer. A única diferença é que não existe uma faculdade, como na psicologia, por exemplo, que você tem que ir lá pagar a faculdade. Mas, tirando isso, você compra livro, você estuda, você investe seu tempo, você se dedica, entendeu? Não tem problema nenhum em cobrar, absolutamente. Um valor justo pelo seu trabalho. Pelo contrário, eu espero que você cobre, né, e que seja um valor que permita um monte de gente se beneficiar do seu trabalho maravilhoso ou da pessoa que faz, e seja um excelente foco. Gente, olha que profissão maravilhosa. Você aliviar a dor do outro trabalhando. O que nós estamos falando aqui é outra história. Aqui é totalmente diferente. Aqui é mediunidade. Mediunidade. Quando eu falava o reiki, o tarô, tarô não, tarô é outra história, mas reiki, fugiu aqui, o jorei, o passe, a essência da energia é a mesma, mas a proposta é completamente diferente, né? Uma coisa é quando você está numa casa religiosa se predispondo a doar, por exemplo, no caso do passe, você não vai cobrar um passe, não tem o menor cabimento uma coisa dessa, entendeu? Você, por exemplo, é um médium de tratamento espiritual, então você tem um espírito que está do teu lado atuando através de você. É o dar de graça o que de graça recebestes. É completamente diferente, Camila, né, dessa pergunta que você fez. Por quê? Porque a pessoa está estudando, ela se prepara para poder entregar um processo. É completamente diferente. Ótima pergunta, por sinal. Olha que pergunta boa da Sandra, gente. Seria coerente acreditar em médicos quando existe tantos erros médicos? Procurar terapias opcionais seria mais inteligente? Mas de jeito nenhum. Bem, um médico que estuda pra caramba, Sandra, pensa comigo, pelo menos os médicos sérios já têm a tendência a errar. Imagina terapia opcional, em que nem sempre se estuda tanto assim, qualquer um pode falar que é terapeuta. O risco é muito maior, não tenho dúvida. Gente, a gente tem que enxergar tudo com clareza. Vamos lá. Você tem fé em Deus, não tem? Obviamente. Então, você tem um problema de saúde, você tem que buscar os dois. Eu, o que eu faço? Meus problemas de saúde, eu trabalho os dois caminhos. Sempre. Tem frescura nenhuma. Precisa ir ao médico, sou o primeiro a agendar e vou no médico. Evito ao máximo, se não tem necessidade. Precisou, eu faço check-up desde os 24 anos. Eu falo, se eu desencarnar, eu não quero ter que passar na minha cara do lado de lá. Você negligenciou a saúde do seu corpo. Ainda mais eu trabalho com tratamento espiritual. Veja, quase 30 anos. Eu sou médium de tratamento espiritual. Eu tenho obrigação de ir ao médico. Eu estou seguindo o exemplo do Chico. É a mesma lógica. Mesma lógica. Um terapeuta holístico. Vamos lá. Inclusive, é por isso que nós vamos dar uma formação em vida quântica, dicas de passagem. Qual que é a questão do terapeuta holístico, gente? Você não tem um órgão que regulamenta, porque bem ou mal, apesar de tudo, dos erros potenciais, a psicologia você tem um CRP, você tem um conselho, você tem um conselho regional de medicina, bem ou mal você tem.
Você não tem um conselho reconhecido nacionalmente de terapeutas que fiscaliza se o terapeuta é bom, se ele não é. Não. Teoricamente, uma pessoa lê um livro no final de semana, se ela quiser imprimir um cartão, abrir um site e falar que é terapeuta, quem vai dizer que não é? Então, você tem que ter muita noção, né, do terapeuta que você procura. Claro, como do médico, você busca lá referências. Né? Se a pessoa é séria, se ela é estudiosa, se ela realmente faz o papel dela muito bem feito. Eu amo terapias holísticas, amo, mas eu pesquiso muito os profissionais. Tanto que no Vida Quântica eu trouxe muitos terapeutas para estar com a gente. Né? Vocês são alunos do Vida Quântica, vocês sabem disso. Mas eu conheço todos. É outra história. Porque eu sei que tem muita gente complicada por aí por fora. Entendeu? Então, a gente não deve deixar de aproveitar as oportunidades e pedir a Deus a fé, né? Na fé, indica um médico bom, Senhor, que eu preciso, um terapeuta que eu preciso. E se por algum motivo você não sente confiança no profissional, vá em busca até daquele que você se sinta bem. O importante é não deixar de buscar. Olha que pergunta interessante. Receber o passe de uma pessoa rancorosa no dia a dia faz bem? Gente, para você não vai fazer mal, porque se você está lá predisposto a receber a luz divina, e provavelmente se a pessoa está lá para dar o passe, ela está num ambiente espiritual sagrado, então ela está com auxílio do mundo maior, o seu anjo da guarda muito provavelmente está do lado dela, então a energia vai passar apesar dela. O problema não é você, o problema é o passista, né, que não vai aproveitar quase nada, porque se o coração dessa pessoa está rancoroso, aí é ruim. E, obviamente, essa pessoa dificulta todo o trabalho do mundo espiritual para não prejudicar você, para não prejudicar os outros. Então, essa pessoa tem que procurar aliviar o coração, né, para se melhorar. Mas, olha, vamos pensar de maneira positiva. Se ela está rancorosa dando passe, pelo menos ela acredita, a luz do passe que passa por ela vai ajudando ela também. Gente, vocês acham, vem cá, pensa comigo, vocês acham que os discípulos de Jesus eram perfeitos? Não, os discípulos do Cristo fizeram milagres em nome do Cristo. Eles tinham rancor, tinham raiva. Tinham raiva, eles brigavam entre si, tinham inveja. Você não tem que ser perfeito para ser um instrumento da luz divina. Por isso que eu estou te falando. Quanto mais a gente se aperfeiçoa, lembra do texto do Mesmer que eu li aqui, ó, na Revista Espírita? Quanto mais o coração se purifica, mais fácil é para os espíritos nobres atuarem através da gente. Mas isso não quer dizer que um coração que é imperfeito ainda, ou seja, todos nós aqui na Terra, certamente, não possa ser um instrumento útil quando a gente se esforça. Agora, é claro que a ideia é que a gente tenha o desejo constante de progresso, de melhoria. Márcia, se a dor for expiação, pode aliviar também? Pode, Márcia, com certeza. Com certeza. Gente, o fato de você ter uma expiação na Terra não quer dizer que você tem que sofrer desesperadamente. Vamos repetir: o sofrimento não é a primeira opção de Deus. Você acha que o Senhor da vida, ao ver. Vamos lá, deixa eu dar outro exemplo. Imagina você vendo seu filho, uma filha, uma pessoa que você ama, que precisa passar por uma lição. Essa pessoa está lá passando pela lição dela. Você não vai tirar a lição dela porque ela precisa. Mas você acha que você não vai querer que ela tenha ânimo, que ela se esforce? Claro que vai. É a mesma coisa. Você acha que Deus vai querer que a gente se sinta pessimamente mal, né, porque nós estamos aprendendo alguma coisa? Não. Então é claro que a gente sente alívio. Qualquer pessoa, mesmo numa expiação. Você quer ver um exemplo? Você reencarnou sem pai nem mãe, seus pais desencarnaram no parto. Isso é uma expiação. Você vai passar a vida toda sem o pai e a mãe biológicos. Mesmo que você tenha pais que adotivos, não são os biológicos. A sua fé vai aliviar esse sofrimento, né? Sua energia boa vai aliviar o sofrimento. Então, gente, você vê que vira e mexe, nós vamos voltar sempre no mesmo ponto, que é o quê? Reforma íntima. Olha a Ellen de Jesus. Ricardo, como lidar com pessoas invejosas e rancorosas? Uai, essa é simples, não é fácil, mas é simples. Você sendo uma pessoa cada vez mais iluminada e rezando por essa pessoa. Você não tem. Gente, vamos lá. A gente sempre fala disso o tempo todo aqui no Evangelho, hein? Ninguém tem que mudar ninguém. Vamos falar de novo, hein? Ninguém tem que mudar ninguém. O seu compromisso é em ser melhor a cada dia. Seu compromisso não é fazer a pessoa rancorosa não ser rancorosa. Seu compromisso. Perdão, gente. Seu compromisso não é fazer a pessoa rancorosa não ser rancorosa,
ou fazer a pessoa que é problemática não ser problemática. O seu compromisso é você não ser rancoroso nem rancorosa. É você não ser uma pessoa problemática. Então, quanto mais luz a gente traz para o nosso coração, mais naturalmente a gente potencializa nosso crescimento. Pergunta aqui da Isa, o que é reforma íntima? Reforma íntima, Isa, é quando a gente vai melhorar a nossa conduta moral. É quando você tem a honestidade, a grandeza de olhar para dentro de si e falar, eu tô capenga nessas áreas, eu sou invejosa, sabe? Eu tô criando isso aqui, lógico, às vezes não é o seu caso, né? Mas eu sou invejosa, ou então a pessoa, eu sou muito vítima, me sinto vítima, eu adoro falar mal dos outros, eu sou uma pessoa preguiçosa, eu sou muito mentiroso, eu sou alguém que o tempo todo briga por qualquer coisa. Eu sou alguém, sabe, que berra o tempo todo. Eu sou alguém com pouca fé. Você fala, peraí, cansei. Vou fazer minha reforma íntima, vou me trabalhar para ser melhor. Então eu vou falar, Senhor, me dá recurso. Então eu vou buscar leitura, eu vou estudar, vou vir para o evangelho, vou me esforçar para melhorar, para que eu seja uma pessoa mais paciente, mais serena, para falar das coisas boas dos outros. Se eu sou egoísta, eu vou me esforçar para ser uma pessoa mais generosa. Entende? Você vai se reformulando. Literalmente é uma reforma íntima mesmo, esse é o processo. Sabe, gente, de purificar a nossa alma, de purificar o nosso coração, de melhorar, entendeu, querida, a nossa conduta. Porque é aqui, gente, que é o grande pulo, entendeu? O grande X que a gente, infelizmente, acaba deixando para lá. Então, isso é muito importante. Claro. Olha que fala genial aqui, a do Dani Barros. Ricardo, eu me droguei durante vários anos consecutivos, mas assistindo o Evangelho, mais de um ano, também fazendo toda sexta-feira o tratamento espiritual, meu corpo sutil estará melhor agora, mas não tenha dúvida, meu amigo, com absoluta certeza. Comparado com o que estava antes, claro. Gente, todos nós estamos em constante transformação. A transformação, ela tem efeito imediato. Do mesmo jeito que, imagina, uma pessoa passa 40 anos sem se drogar, de repente ela cai na cabeça dela, eu quero me drogar. O corpo sutil não tinha efeito da droga, vai passar a ter. Agora é o oposto. Eu passei 40 anos me drogando. Claro, estou todo prejudicado. Mas em contrapartida, eu falei, estou melhorando. E eu me esforço, eu vou começar o quê? Essa reestruturação. E aí o trabalho energético é fundamental. A sua prece, a oração, a vibração, para a reconstrução da estrutura perispiritual e dos corpos sutis. Então é um processo. Está todo mundo, gente, melhorando. Todo mundo melhorando. Tá bom? Vocês gostaram desse tema de hoje? Dá vontade de ficar aqui mais tempo. Eu acho esse tema fascinante, né? A nossa área de atuação mediúnica, então eu amo ele. Eu sei como ele é importante a gente entender. E, enfim, espero nem que seja um tiquinho que esse pinga-fogo de hoje tenha despertado em você o desejo de saber mais. Lembrem, a referência está dada. Revista Espírita, 1864, janeiro, Médiuns Curadores. E Gênese, Allan Kardec, o livro A Gênese, quem quiser estudar, capítulo 14 também. Muito importante.